Salmo de número 136. Eu peço que você abra, acesse ou mesmo olhe ali para a tela, porque eu quero contar com a participação da igreja me ajudando a ler esse salmo. Da seguinte maneira, vocês vão dizer sempre a mesma frase, porque esse salmo é assim. Eu leio a primeira parte do versículo, vocês respondem todos juntos com a segunda parte, que é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá bom? Versículo primeiro até o final, com a participação de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Leiamos todos juntos. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oremos, queridos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, que dura para sempre. Uma mensagem poderosa. A misericórdia do Senhor é eternamente durável, é perpétua. E isso é motivo da nossa gratidão. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor trará aos nossos corações nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu creio que é de conhecimento da grande maioria, mas nunca é demais lembrar a história do dia de ação de graças. O primeiro Thanksgiving Day, como é chamado, o dia de ação de graças nos Estados Unidos, foi celebrado na cidade de Plymouth, no estado de Massachusetts, pelos colonos que fundaram, aliás, a vila em 1620. E após algumas péssimas colheitas, um inverno
rigoroso, os colonos, enfim, tiveram uma boa colheita de milho no verão de 1621. Então, por ordem do governador da vila, em homenagem ao progresso desta colheita em relação ao ano anterior, uma festividade foi marcada no outono de 1621, lá nos primórdios, no início, da história americana. Os homens de Plymouth mataram patos e perus, que até hoje faz parte da tradição. Outras comidas fizeram parte daquele cardápio, como peixes e milho. E cerca de 90 índios também participaram daquela festividade, o que demonstra o seu caráter inclusivista, E todos comiam ao ar livre e em grandes mesas. Foi assim então que começou essa tradição do Dia de Ação de Graças, que hoje é o Dia Internacional de Ação de Graças. O Congresso americano, então, depois de muita controvérsia em relação à data, estabeleceu que o Dia de Ação de Graças seria comemorado definitivamente na quinta-feira da quarta semana de novembro, e que seria um feriado nacional. Segundo a gente tem informações, esse é o maior feriado americano, ficando inclusive à frente do Natal, por exemplo. Se você acompanha a NBA, como eu faço, e olhar lá no schedule, na agenda da NBA hoje, não tem jogo, tá? Comunicando, viu, Micael? Não adianta você procurar. Porque é um feriado extremamente importante. Mas, meus queridos, hoje em dia, parece que o melhor do Thanksgiving Day é, na realidade, o que mesmo? A Black Friday. O melhor do Thanksgiving Day é a Black Friday, é o que vem depois. Espera-se mais a oportunidade de comprar coisas mais baratas no dia seguinte do que celebrar as bênçãos de Deus no dia de ação de graças. Ao que parece, fomos tomados, quando eu falo fomos, a sociedade em geral, por esse vírus chamado consumismo. Então, aquele que deveria ser uma oportunidade de nos conectarmos com Deus em gratidão, se torna uma busca frenética regida pelo materialismo. Isso é muito ruim. Mas enfim, o que o povo americano aprendeu a agradecer desde os primórdios da sua história é fato. Todavia, não nos interessa muito nessa noite a história do povo americano. Porque não é só o povo americano que aprendeu a ser agradecido desde o início. Ser grato, eu gostaria de afirmar nessa noite, que ser grato está no DNA do povo de Deus. Ser grato precisa estar no DNA do povo de Deus. E quando eu olho para Sagradas Escrituras, vejo que o povo de Israel tinha rituais e práticas que os conduzia a uma vida de gratidão. E uma das formas de expressar gratidão era através dos salmos. Salmos que nós lemos. Havia um bloco de salmos escritos exclusivamente para manifestar a gratidão do povo de Deus, chamados de salmos de louvor. Os salmos, nós sabemos, o saltério era o inário, o livro de cânticos do povo de Israel. Então, em toda reunião e celebração, a gratidão deveria estar presente. Mas eu pergunto, e nós? Como eu disse no início, eu penso que é muito salutar a gente ter um dia especialmente dedicado à gratidão, como nós estamos fazendo hoje. Diz também que eu gosto muito desse dia.
Particularmente, acho que é um dos momentos mais importantes da igreja durante o ano. Fico feliz que essa igreja na qual nós estamos iniciando o nosso trabalho deste ano também tem na sua agenda. E aqui você está para agradecer. Mas eu também penso que gratidão deve ser uma atitude permanente e não temporária nas nossas vidas. Gratidão deve ser algo para todos os dias da nossa existência e não apenas para um dia. Mas é bom que nós tenhamos este dia específico para agradecermos ao Senhor. E o Salmo 136, queridos, que nós lemos, parece até meio enfadonho, não sei se você sentiu assim. Começaram a ler assim, bastante animados, né? Depois foram perdendo um pouco a animação, sejamos sinceros, é bastante repetitivo, mas há um refrão aqui no Salmo 136 que é repetido por 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso demonstra que o autor tinha muitas razões para agradecer ao Senhor. Então, olhando para esse salmo, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre gratidão, dizendo de uma maneira muito pessoal e direta para você. Então, a primeira lição dessa noite que eu vejo com base nesse salmo é: tome a decisão de agradecer. Tome a decisão de agradecer. É interessante pensar, por que eu estou falando sobre isso com base nesse salmo? É interessante pensar que um dia o salmista se assentou para escrever sobre gratidão. Ele tomou uma decisão, ele adotou uma postura, ele resolveu focar a sua visão na gratidão. Vamos imaginar assim que ele pegou lá, vou usar a linguagem de hoje, né? Pegou lá o seu laptop, e assentou-se e tomou a decisão de escrever sobre gratidão. Ele não iria escrever sobre outra coisa, porque o que interessava naquele momento era dedicar as suas palavras em gratidão ao Senhor. Ele interrompeu a sua síndrome de reclamação. E o salmista então desenvolveu cuidadosamente uma lista enorme, elencando as razões pelas quais ele e o povo de Deus deveriam ser gratos. Todos os 26 versículos ele foi ali elencando, fazendo uma lista de coisas pelas quais ele deveria ser grato. Ele tomou a decisão de escrever sobre gratidão. E aí eu quero perguntar: se você se assentasse agora mesmo para escrever uma lista de gratidão, eu pergunto, você teria dificuldade ou facilidade? Porque às vezes gratidão não é uma coisa tão fácil para nós. Nós temos mais facilidade em pedir, nós temos mais facilidade muitas vezes em reclamar. Agradecer não é tão fácil quanto se pensa. Murmurar é mais fácil. Exigir é mais fácil. Essa é a maneira como nós vivemos hoje. Todos nós somos assim. Mas eu quero também chamar a atenção, queridos, aqui para nós, um versículo bíblico muito famoso, sabido de cor, pela grande maioria, tenho certeza. Está narrado em 1 Tessalonicenses 5,18. Alguém sabe o que está escrito lá? Em tudo dai graças. Qual que é o complemento do versículo? Porque o versículo não termina aí, não é? Em tudo dai graças, vírgula, porque esta é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então eu quero pensar um pouquinho nesse versículo, queridos, e dizer algumas coisas sobre isso, sobre essa questão da vontade de Deus, linkada aí com a questão de dar graças, e dizer que a vontade de Deus é que você dê graças em tudo. Vou repetir.
A vontade de Deus é que você dê graças em tudo. Mas é bem interessante a gente pensar que a Bíblia não está falando assim, ou por tudo dê graças. É em tudo. Faz uma diferença. Vamos imaginar coisas bem simples assim. Você não precisa dar graças porque você estava saindo de casa e o pneu do carro furou e aí a coisa complicou. Você não precisa dar graça por isso. Mas nisso você pode dar graça. Em meio a essa circunstância você pode dar graças. Então, até em meio às circunstâncias mais difíceis da vida, nós podemos ser agradecidos. Não pela circunstância ruim na qual eu estou inserido, mas em meio à circunstância ruim. Então a vontade de Deus é que você dê graças em tudo, mas pensando nessa questão da vontade de Deus, a vontade de Deus é que você tenha sentimentos de gratidão. A vontade de Deus é que você tenha sentimentos de gratidão. A gratidão tem que ocupar o seu coração. Ainda seguindo nessa linha sobre a vontade de Deus, é que a vontade de Deus é que você expresse palavras de gratidão. Notem bem, eu estou fazendo uma construção progressiva. E a vontade de Deus é que você tenha atitudes de gratidão. Então veja bem, repetindo as 4 coisas. Você deve dar graças a Deus em tudo. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus é que você tenha sentimentos de gratidão. Começa lá, no sentimento, quando ela ocupa o seu coração. A vontade de Deus é que você expresse palavras de gratidão. Então a gratidão deve permear os nossos lábios, porque muitas vezes nós não demonstramos que nós somos pessoas gratas. Por quê? Porque muito embora isso esteja dentro de mim, eu não verbalizo, eu não comunico, eu não exponho, eu não expresso isso para fora. E a vontade de Deus, querido, é que você não apenas seja grato em tudo, que o seu coração esteja cheio de gratidão, que as suas palavras sejam de gratidão, mas que também você tenha atitudes de gratidão. Ou seja, a gratidão deve ganhar forma no cotidiano da nossa vida. Então, por isso que a primeira lição dessa noite é: tome a decisão de agradecer. Assim como um dia o salmista tomou a decisão, hoje eu vou escrever um salmo de gratidão. Que nós possamos também tomar a decisão de agradecer. A segunda lição que eu gostaria de trazer, olhando para esse salmo, é: identifique o que e a quem agradecer. Identifique o que e a quem agradecer. Então o foco do salmista aqui é o Senhor. Ele diz: rendei graças, começa assim, né, o salmo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor. O foco dele é o Senhor. E a Bíblia tem esse complemento: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Essa frase às vezes parece meio distante da realidade. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Há momentos que parece impossível a gente enxergar a bondade de Deus, onde ela está. Mas o fato é que a bondade de Deus está aí, é visível, ela é sensível, ela é concreta, ela é real. Então, ao longo do ministério, queridos, eu pude acompanhar vários dramas familiares envolvendo famílias crentes, consagradas, piedosas. Momentos estranhos, momentos extremos, confusos, obtusos, obscuros. Mas em todos eles eu pude perceber a presença de Deus, a mão, a graça e a bondade do Senhor. Esse ano aqui, por exemplo, não foram muitos dramas, graças a Deus por isso, né? Mas eu me lembro de um dia que nós chegamos para ensaiar aqui, na quinta-feira, né, que nós ensaiamos o grupo de louvor, e começamos o ensaio. E de repente o telefone da nossa tecladista tocou, né? E a gente já percebeu, né, Micael, que a conversa não era boa.
E a notícia era de que o Rodrigo tinha ligado, né? Que tinham entrado na casa deles e rapado a casa, levado quase tudo que tinha lá. São dramas, né? Nós interrompemos aqui, claro, o ensaio, fomos até lá e percebemos, né, quão difícil era aquela situação. Mas eu posso dizer, queridos, e testemunhar, que ali estava a mão de Deus, não estava? Estava o consolo de Deus, estavam os amigos, estava a família. É assim, queridos. Deus está conosco. E mesmo que coisas aparentemente ruins aconteçam na nossa vida, a bondade de Deus se manifesta em nosso favor, por nós. Então o salmista, do Salmo 136, organiza aqui as suas ideias. Ele constrói o seu hino de gratidão de uma maneira sequencial e ordenada. Quando a gente lê assim, uma lida superficial, a gente não percebe. Puxa, estou falando um monte de coisa aqui, vai repetindo sempre as mesmas coisas, que salmo mais esquisito, enfadonho. Mas o salmista manifesta sua gratidão por quem Deus é e por que Ele faz. Essa é uma forma que ele organiza o salmo. Ele olha para quem Deus é, ele olha para o que Deus faz. Ele destaca o caráter de Deus e ele exalta os atributos de Deus. Ele relembra as ações de Deus. Então, queridos, só para passar rapidamente, nós obviamente não temos tempo para nos determos nisso aqui, mas ele começa dizendo assim: o Senhor é o Deus dos deuses, versículos de 1 a 3, o Senhor está sobre todas as coisas. Depois ele diz que o Senhor é Criador, Ele criou todas as coisas, o Senhor criou o sol, o Senhor criou a lua. Então ele vai construindo a sua visão do porquê ele deve ser grato ao Senhor. Depois ele vai dizer: o Senhor é libertador. Aí ele conta a história da saída do Egito, da escravidão do Egito. Depois ele vai dizer: o Senhor é vencedor. Lá no deserto, quando Deus ia vencendo os reis, ia tirando os obstáculos à frente deles. Depois ele vai dizer: o Senhor é o amigo na hora da necessidade. Quer só observar isso? Os versículos 23 a 25 diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele fecha dizendo: o Senhor é o Deus dos céus, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele faz uma bela explanação teológica. Ele resume a história do povo de Israel, as ações extraordinárias de Deus aqui nesse salmo. E o que nós podemos perceber aqui é que a história do povo de Deus é entrelaçada com a história das ações extraordinárias de Deus. E aí nós podemos trazer para nós, dizer que a história da nossa vida é entrelaçada com a história das ações extraordinárias de Deus. E nós podemos dizer, queridos, que a história da nossa família é entrelaçada com a história das ações extraordinárias de Deus. E nós podemos dizer que a história da nossa igreja é entrelaçada com a história das ações extraordinárias de Deus. É esse Deus do Salmo 136 que está conduzindo a nossa história, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus por isso. Então, se você for honesto, você vai perceber que 2018, o que a história de 2018 revela esta verdade: que Deus está cuidando de nós e que nós somos vitoriosos. Agora eu estou falando, queridos, de a quem agradecer, e eu queria gastar uma pequena porção agora, dizendo também que, além de ser gratos a Deus, nesse plano vertical, eu gostaria também de dizer: preste também atenção no aspecto horizontal da gratidão. Porque certamente
nós temos muito a agradecer a muitas pessoas. E às vezes nós não temos essa atitude. Lembra lá de sentimentos, palavras e atitudes de gratidão? Então nós precisamos verbalizar isso. Agradecer dizendo às pessoas. Agradecer sentindo coisas boas pelas pessoas. E agradecer fazendo coisas boas pelas pessoas. Mas eu quero terminar, em último lugar, dizer, olhando para esse salmo também, seja exponencial ao agradecer. Seja exponencial ao agradecer. Então eu quero rapidamente deixar uma última recomendação que aprendo com o salmista do Salmo 136, que a Bíblia não diz quem é, não tem o seu nome, não aparece aqui, mas ele nos ensina a sermos exponenciais na nossa gratidão. Como que eu identifico isso, onde que eu aprendo isso? É porque ele não economiza as palavras. Ele cobre um grande período da história para agradecer. Ele faz um levantamento das ações de Deus. Ele põe a sua memória para trabalhar em função da gratidão. Coisa que é muito difícil nós fazermos. Porque eu já disse, nós somos uma geração muito ávida por pedir. Nós achamos que o mundo nos deve alguma coisa, nós ficamos esperando as recompensas, nós pensamos primeiro nos nossos privilégios e nos nossos direitos. Então vamos aprender com a palavra de Deus, com o salmista, e aprender com o salmista, eu queria dizer, seja exponencial em sua gratidão, seja extravagante. Não estranhe essa palavra, porque quando eu digo extravagante, eu estou dizendo assim, não fique no básico, no mínimo, no modo econômico da gratidão, que muitas vezes nós fazemos e achamos que já está bom. O salmista foi além, ele escreveu bastante, ele pesquisou, ele rebuscou a história para agradecer ao Senhor. Ele enfatizou, porque uma das formas da poesia hebraica, para você dizer alguma coisa e dar ênfase àquilo, não é colocar em negrito como nós fazemos, ou tudo em maiúsculo. Não, é repetir. E ele repetiu 26 vezes a mesma coisa. Seja exponencial em sua gratidão. Seja extravagante, seja gigante em sua gratidão. Qual a recompensa da gratidão? Já falei no início. Vou repetir 2 recompensas. Primeiro, Deus se agrada. Deus se agrada da gratidão. Tenho certeza, querido, quando Deus olha para esse culto dessa noite, uma quinta-feira, a igreja praticamente toda lotadinha, né? Glória a Deus por isso. Ele se agrada disso. E Deus aumenta a bênção. Ah, você veio agradecer, então você se credenciou a receber mais. Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Um dos exemplos eu citei no início lá, que são os 10 leprosos. Mas lembra quando Jesus, lá no episódio da multiplicação dos pães, ele diz assim, vamos nós mesmos dar de comer a essa gente aqui. Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. E os discípulos, temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas isso que é para muita gente, disseram os discípulos. O que Jesus fez? Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que ele deu graças. Ele agradeceu. Ele agradeceu, querido, pela provisão que estava ali. E aí o milagre aconteceu. Às vezes nós pegamos 5 pães e 2 peixes, o que é, né? Nós desdenhamos e nós não nos credenciamos a receber mais. Isso vale para tudo na nossa vida. Então vamos ser gratos a Deus e vamos nos credenciar a receber mais do Senhor.